E aí, galera, agora então nós iremos para o nosso site, que vocês já conhecem. Nós temos aqui todas as atividades, as orientações. Então, aqui vocês podem encontrar todas as atividades que foram sugeridas dentro desse período de aulas remotas. Aqui, prestem atenção, nós temos o nosso prazo de envio, dia 17/7. E como eu estava falando, o nosso assunto é povos originários do Mato Grosso do Sul, ainda no período pré-colonial. E aqui nós iremos estudar algumas questões relacionadas às tradições geométricas, às culturas e um pouco de cada etnia, né? Mas principalmente dos povos originários de Brasilândia. Então, para responder, é só clicar no link. Vocês têm aqui 2 formulários, então é necessário que vocês respondam os 2. Peço que vocês leiam com atenção antes de começar a responder, então, o formulário, tá bom? Marque o nome completo, a série. Aqui nós temos uma imagem muito bacana, uma foto, que revela um pouco desses vestígios. E aqui eu quero que vocês façam uma análise rapidamente do que vocês estão vendo. Então, aqui nós temos alguns vestígios que a humanidade deixou. Nesse sentido, alguns arqueólogos, né, essas pessoas nós podemos supor que são arqueólogos, pesquisadores, e aqui nós estamos observando alguns vestígios que os povos originários deixaram. Depois, vocês irão analisar uma outra fonte histórica, muito bacana. O que vocês acham que é essa fonte? Pelos pedacinhos, né? Nós conseguimos reconstruir e nós conseguimos observar o que poderia ser, os seus traços. E aí, dentro disso, não esqueçam, para uma boa análise, é necessário ler também as legendas, como está aqui também. E aí você irá assinalar qual alternativa que você acha que é a correta. Se os povos originários, em especial que ocupavam o Pantanal, se esse vestígios diz respeito aos japoneses, aos povos originários, mas de Campo Grande, ou aos povos camponeses do Pantanal. Então, observem qual alternativa e assinalem. Depois, nós teremos, então, um grande mapa aqui, que é da população Ofaié, e como eu já disse, os Ofaiés moram aqui em Brasilândia, são os povos originários de Brasilândia. E é um gráfico, um quadro populacional que nós temos aqui. Esse quadro representa, então, um pouco ao longo da história o percurso dessa população em questão de números. Então, por exemplo, em 1903, nós temos 2.000 pessoas vivendo nessa comunidade. Já em 2010, nós temos 103 pessoas vivendo nessa comunidade. Então, perceba, cada ano uma quantidade. Diante disso, vocês irão assinalar qual alternativa corresponde à análise desse gráfico. Prestem bastante atenção. Por último, nós temos uma atividade muito bacana, que é, então, 3 mapas. 3 mapas aéreos. Então, nós temos um mapa da comunidade Ofaié, vista de cima. Lembra essa ideia mesmo de pizza, né? Ou algo mais como mandala. Aqui também nós temos de uma outra etnia indígena. E aqui nós temos da nossa cidade, de Brasilândia. Uma foto aérea também. Então, qual é a intenção aqui? Provocar vocês para que vocês possam perceber os pontos semelhantes e os pontos diferentes, divergentes que existem nesses mapas. Será que eu tenho ponto em comum entre a cidade vista de cima do não indígena com a cidade do indígenas, ou seja, dos povos originários? Tem ponto semelhante? E quais os pontos divergentes? Eu vou dar um exemplo para vocês. Um ponto divergente, essa foto linda, nós podemos perceber o quê? As luzes, por exemplo. Já aqui, a comunidade Ofaié, por exemplo, nós não temos essa questão das luzes, porque é uma outra compreensão de comunidade, de sociabilidade, né? de
de viver mesmo em comunidade um com os outros. Então, vocês irão responder as diferenças e os pontos em comum. Depois, não esqueçam em clicar em enviar. Por último, nós temos uma outra atividade para vocês responderem. Leiam com atenção esta carta. Essa carta é do Pedro Vaz de Caminha, um dos escritores da época, né? Mas que vieram junto com os portugueses na chegada dos portugueses aqui no Brasil no período da colonização. Então, é uma carta que o Pedro Vaz está escrevendo para o rei de Portugal, com a intenção de falar tudo aquilo que ele estava vendo, tudo aquilo que ele estava sentindo, tudo aquilo que ele estava percebendo e, mais do que isso, tudo aquilo que poderia trazer lucro, tudo aquilo que poderia trazer algum benefício para a coroa portuguesa. Nesse sentido, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa carta e percebessem que não existe nada de natural nela. Então, por exemplo, quando o Pedro Vaz de Caminha vai dizer aqui, os povos originários andavam nus, sem cobrir suas vergonhas. Será que o Pedro Vaz de Caminha está respeitando a cultura do povo indígena? Lembra que eu falei no início da valorização dos povos indígenas, que cada um tem a sua particularidade cultural, sua particularidade religiosa? Então, eu quero que vocês analisem esse trecho e percebam se de fato ele está sendo respeitoso e quais as intenções que ele, nós podemos dizer, né, que ele está tendo com os povos originários. Chama atenção também para a questão do catolicismo, quando ele diz assim, ora, veja vossa alteza, se quem em tal inocência vive se converterá ou não, ensinando-lhes o que pertence à sua salvação. Que será que o Pedro Vaz de Caminha está querendo dizer aqui? Será que é bacana a gente falar que os povos originários são inocentes? Será que é bacana eu não respeitar a religiosidade de outra pessoa e falar que é fácil ou não? Então, isso vocês irão analisar e é bacana vocês lerem mais de uma vez e depois responder as questões. Essa daqui é uma assinale. Depois vocês irão analisar 2 mapas. Então, prestem atenção no mapa, olhem bastante. Por exemplo, parece que nós temos dragões, professora. Alguns animais. Estou vendo bichos também na água. Estou vendo caravelas. Enfim, pessoal, analisem, olhem cada detalhe. Depois, eu quero que vocês escrevam tudo aquilo que vocês perceberam no mapa. É literalmente olhar o mapa e falar o que está vendo. E aí, nós temos aqui a legenda. Sempre é muito importante ler uma legenda de um mapa, tá? E a referência. Aqui está dizendo, 500 anos de povoamento. Então, eu já posso subentender que esse mapa é antes da chegada dos portugueses. Mas peraí, professor, estou vendo uma caravela. Então é no período que os portugueses estão chegando no Brasil? Tudo isso vocês vão analisando e anotando. Depois nós temos um grande mapa, muito bacana, que vai falar da população indígena. Lembrem-se, nós precisamos olhar as legendas. Então, aqui nós temos anos de 1991, 2000 e 2010. E nós temos assinalado aqui 2010. Percebam, pessoal, aqui o grau, como que a escala vai diminuindo e aumentando de acordo com a quantidade de população nativa em cada região. Então, de acordo com cada cor, vocês vão perceber que é a quantidade de uma população nativa. Pode ser a região sul, norte, enfim. Aqui está o Mato Grosso do Sul. O nosso estado, ele é eminentemente nativo, o Brasil inteiro. E é essa que é a sacada, vocês analisarem, as diferenças entre os mapas. Então, será que
A gente consegue perceber a diferença desse mapa para esse? Quais? Não adianta colocar, sim, professora, tem diferença. É bacana você pontuar quais são elas. Eles foram feitos no mesmo período? Então, vamos analisar as legendas, quais informações a mais que cada mapa traz para nós. Depois, nós teremos, então, olhando para os dois mapas, podemos dizer que aumentou ou diminuiu o número de povos indígenas no Brasil? Justifique sua resposta. Olhando para os dois mapas, será que a gente pode dizer que diminuiu? E se diminuiu, pessoal, eu gostaria que vocês pesquisassem o termo genocídio. Genocídio. E depois, numa dessas nossas aulas no Meet, nós iremos aprofundar esse termo, né? Por que genocídio? Por que nós dizemos que no Brasil nós tivemos um genocídio da população nativa? Então é isso, meus queridos. 2 formas que vocês têm, mas sobretudo de análise de fontes, para olhar com muita calma e responder. Qualquer dúvida, estou à disposição. Só mandar uma mensagem no PV, que nós iremos fazer junto, pensar junto e refletir juntos, tá bom? Um grande abraço.